Bom, vamos lá. Nós estamos no segundo domingo de uma série chamada Mitos, Medos e Mentiras. Eles enganaram você, pegando alguns desvios doutrinários e teológicos sérios que têm abalado a vida de muita gente e fazendo com que muita gente séria e comprometida não consiga caminhar de maneira correta com Deus. Claro que, como nós falamos na semana passada, são assuntos que geram muita discussão, geram muitas dúvidas, porém nós, uma comunidade cristã de tradição reformada, cremos na interpretação bíblica que parte do princípio de que Deus é soberano, que faz as coisas de acordo com a vontade dele, sem nenhuma necessidade de participação humana. E nós deixamos isso muito claro na mensagem da semana passada, quando nós falamos na crença que nós temos, bíblica, de que se Deus salvou a sua vida em Cristo Jesus, não há nenhuma chance de você perder a sua salvação. Você pode sim se desviar. Sabe aqueles momentos em que a gente dá aquela... acho que todo mundo já passou por um momento de um certo esfriamento na fé. Isso faz parte da vida de praticamente todo cristão, por uma série de fatores. Porém, nós não cremos, porque nós cremos que a Bíblia não diz isso. Nós não cremos que você perca a salvação uma vez chamado por Deus. O que nos dá a garantia e a segurança de que a nossa caminhada com Cristo não depende de nós, depende da vontade de Deus. É baseada no que Ele fez na cruz e não naquilo que nós fazemos dia após dia. Hoje nós vamos falar de um outro tema controverso. E olha, eu não sei dizer quantas pessoas eu conheço, converso, aconselho e acompanho que têm sido influenciadas de maneira muito ruim pelo assunto que nós vamos falar hoje. Nosso tema de hoje é maldição. Maldição que te acompanha. Eu vou ler algumas coisas que talvez sejam familiares. Mandinga. Já ouviu falar? Mandinga. Encosto. Já ouviu falar de encosto? Zica. Zica não é talvez tão, mas assim, você nunca ouviu alguém falar que está zicado? Zica. Ziquezira, zica e por aí vai. Maldição. Olho gordo. Quem mais? Eu deixei 3 pontinhos ali, porque eu não consegui lembrar de muitos outros sinônimos. Mas você se lembra de mais algum? Hã? Larica brava? Como assim? Isso é outra coisa. Não, isso daí não, peraí. Isso aí é fase da faculdade. Muita gente aqui sabe, mas... Borado. Essa é a verdade, gorado. Esse é o Neto, que é antigo pra caramba, lembrou dessa. Tá gorado. É verdade, isso aí década de 40 começou, era muito... anos 20. Palavra de vó, exatamente. Urucubaca. Urucubaca, é verdade. Urucubaca é uma palavra conhecida também. Passarinho quando ele na cabeça. Não, também baita azar também. Daí a pessoa tá gorada mesmo. Ela tá com uma urucubaca e uma zica, tudo misturado, batido no liquidificador com poções e sei lá, de água desbenzida. Embora a gente possa rir, a gente ri, mas não pode se esquecer que essas coisas assombram uma grande parte da população brasileira. Muita gente, quando você fala nisso, já está agradecendo porque as arquibancadas são feitas de madeira, para dar aqueles 3, isolar. O brasileiro tem uma facilidade para acreditar nesse tipo de coisa. E muitos, inclusive, vivem baseando a vida em coisas que você deve fazer para evitar que essas coisas peguem em você.
E aí tem algumas coisas que o brasileiro usa para tentar quebrar um pouco essa corrente de mau agouro. Lembrei de uma outra, mau agouro. O que mais tem aí? São fitas que se usa para proteger de alguma coisa, benzimento. Eu conheço crente que benze. É verdade. Para garantir. Quebrante. Tem mais o que? Bíblia aberta no Salmo 91. Bíblia aberta no Salmo 91 emana dela um poder espiritual que ela limpa a casa. Sal grosso, não na carne. Porque sal grosso na carne limpa a carne. Agora, sal grosso no canto da casa suja a casa. Tomar banho de sal grosso, quer dizer, é de um mau gosto. A pessoa, além. Bom, não vou falar. Corrente dos pastores, a produção, quantos pastores? 318? Corrente dos 318 pastores, 9 semanas da espiritualidade, sei lá, qualquer coisa que se invente para tentar quebrar aquilo que está ali em cima. Toda maldição, todo mal olhado, toda ziquezira que colocaram sobre a sua vida. Tudo isso, o pessoal coloca espada de São Jorge, tem que colocar espada de São Jorge, onde que tem que colocar? Comigo ninguém pode, os dois juntos, tem que fazer um misto. Tem uma outra, o elefante. O elefante que tem que estar de bumbum para onde? Para a porta. Para quê? Para ganhar dinheiro. Já sabemos o que o Ike Batista esqueceu de colocar virado para a porta. Esse ano não tem sido bom para ele. Entrar com o pé direito. Lembraram lá, o pessoal da filmagem lembrou de arruda, aquele negocinho de arruda, que além de não dar sorte nenhuma, é brega aquilo. Que eu vou te dizer que ele é muito brega, o negocinho de arruda aqui. Escrever atrás das portas. Pé de coelho, coitado do coelho, né? O coelho está lá, tranquilo. Ferradura de cavalo. Expliquem. Figa. Tem que passar no arco para casar. Bombom do amor. É verdade, é uma igreja que faz o bombom de amor, que é um bombom do amor, que é um bombom ungido. Na verdade é sonho de valsa. É um sonho de valsa ungido que você paga R$10 e você come. E aí a pessoa com quem você quer casar, ela se apaixona por você. É uma releitura do Cupido, vamos assim dizer. É uma releitura, é um negócio legal. Imagina. Tudo isso vem da crença que nós estamos debaixo de alguns pesos que nos trazem enfermidade, problemas no trabalho, problemas na família e tantas outras coisas. Nas igrejas evangélicas, especificamente, há uma crença naquilo que é conhecido como maldição hereditária, que seria mais ou menos assim: é uma maldição que vem dos seus antepassados, que vai passando de geração em geração, e que você precisa descobrir quem da sua família começou aquele pecado, para orar quebrando aquele pecado naquele membro da sua família, que pode ter morrido há 200 anos, não importa, e você tem que quebrar aquela maldição que começou lá, para que isso pare de assolar a sua vida agora. Muitas igrejas pregam isso. Muitas igrejas exatamente agora estão pregando isso. E muitos cristãos estão vivendo, crendo que estão debaixo de maldição, de pesos espirituais, ou de qualquer uma daquelas coisas que você olha lá em cima. Quantas vezes eu vejo no Facebook cristãos colocando assim: olha, tem gente de olho gordo. Para você que está com olho gordo, que é uma grande besteira vindo da boca de gente que deveria ter um compromisso com Cristo. Aí eu levantei algumas coisas que podem ser fruto de maldição e que são pregadas como fruto de maldição na vida de cristãos. Câncer, pornografia, adultérios. Essa eu coloquei de propósito. Obesidade. Como assim? Eu discordo. Eu quero dizer que eu sei de onde vem a obesidade. Mas vícios. Então, qualquer vício que você tenha
é fruto de maldição, de encosto, dores de cabeça, dor no estômago, muitas dessas coisas que você sente como parte de ser humano, para muita gente é fruto de peso. Pense em algum problema que você carrega na sua vida há um bom tempo. Pode ser, pense em algum. Aquele problema que assola você, que coloca você em dúvida, pelo qual você já orou e simplesmente ou a resposta de Deus não veio, ou melhor, não veio da forma como você queria. Pense em cada uma dessas situações. Uma grande parte das pessoas, ao passar por isso, pensa assim: primeiro, por que Deus está me castigando? Porque, como nós somos brasileiros e partimos da crença de que há alguma coisa por trás de cada acontecimento, qualquer coisa que aconteça fora daquilo que nós achamos padrão correto, nós vemos ou como maldição ou como um castigo. O que está errado? O que você precisa mudar? Há um problema nessa teologia. Tudo está baseado em você. Nessa teologia, mais uma vez, o centro da história não é o que Deus faz, não é o que Cristo fez, mas sim o que você está fazendo dia após dia. Há duas coisas que isso não leva em consideração e que são importantes lembrar. A primeira delas é fator genético. Dizer que câncer, por exemplo, é fruto de maldição, diabetes, fruto de maldição, e não levar em condição os fatores, não levar os fatores genéticos como condição para análise, principalmente dessas enfermidades, é uma temeridade e uma falta de responsabilidade absurda. E outra coisa que tem que ser levada em consideração: o poder e a influência da educação e do ambiente. Por exemplo, eles dizem que vício em cigarro é fruto de maldição. Agora, qual é a probabilidade de uma criança que cresce num ambiente de fumantes passar a fumar? É muito maior, sabe-se, do que uma criança criada num ambiente onde as pessoas não fumam. Nesse caso, o vício é fruto do ambiente, de uma educação em que a criança foi gerada. Isso acontece também com bebida. Quer ver? Quantos aqui, quando criança, se lembram de terem tomado aquela mistura de vinho com... É água e açúcar. Sangria, cavalo cansado. É no Rio, cavalo cansado. Quem aqui se lembra disso? De ter tomado quando criança? Os outros já esqueceram, ficaram tão alcoolizados que esqueceram. Quem aqui quando criança acendeu o cigarro pro avô, pra avó, pra mãe e pro pai? Alguém aqui fez isso? A pergunta é, se vocês estivessem fumando agora, maldição ou falta de educação? Não falta de educação de vocês, mas uma péssima educação que não recebemos, porque isso tem que ser levado em consideração. Porém, como é mais fácil culpar Deus em relação à falta de responsabilidade humana, é muito mais fácil, então, você acreditar em outras coisas. No entanto, quando nós olhamos para a Bíblia de maneira séria, vemos que o problema daquilo que acontece não está nos padrões corretos, é chamado de pecado. Há dois versículos que nós já falamos aqui e eu quero lembrar vocês. Romanos 3:23 diz o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Estar destituído da glória de Deus significa estar de frente para a possibilidade de qualquer coisa que aconteça para destruir a sua vida. Romanos 6:23, ainda em Romanos: o salário do pecado é a morte. E eu gostaria de dizer que morte é muito mais grave do que qualquer maldição. Morte é muito mais grave do que qualquer encosto. Morte é muito mais grave do que qualquer coisa que tenha sido colocado sobre a sua vida para tentar destruir você. E a Bíblia diz que o salário do pecado, e todos nós pecamos, é a morte.
Antes da gente continuar, nós precisamos lembrar de algo que é inerente a todo ser humano: pecado. Pecado, inclusive, não é algo que a gente faz. Pecado tem a ver com aquilo que nós somos. A Bíblia diz que nós somos pecadores. A Bíblia diz que nós somos gerados já pecadores, porque é algo que nós carregamos em nossa essência de geração a geração. Nós sabemos que tudo isso começou lá no Éden, quando Deus criou tudo perfeito, colocou uma árvore no meio de um jardim perfeito e disse para o ser humano: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? No dia em que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. No dia em que vocês comerem dessa árvore, vocês estarão optando por viver de maneira autônoma, longe de mim, de acordo com a vontade de vocês, não de acordo com a minha vontade. Lembrem-se, se vocês comerem daquilo que eu digo para não comer, se vocês fizerem aquilo que eu digo para não fazer, vocês vão morrer. E não deu outra. A Bíblia diz lá em Gênesis 3 que o ser humano comeu dessa árvore, fazendo a opção por desligar-se de Deus. É claro que você pode dizer assim: ah, mas isso tem a ver com Adão e Eva, não tem a ver comigo. Ah, então tudo bem. Então nós estamos falando de pessoas que não pecaram. Porque se o pecado tem a ver apenas com Adão e Eva, uma pessoa, para usar esse argumento para dizer, não, isso não tem a ver comigo, teria que ser uma pessoa sem nenhum tipo de pecado. E cá entre nós, fazendo uma análise séria da nossa vida, todos nós aqui somos pecadores. Todos nós aqui teríamos contas para acertar com Deus, se fôssemos medidos e analisados de acordo com a nossa própria vida. Nós temos um problema sério em nossa vida chamado pecado, que é algo que nós fizemos ontem, é algo que provavelmente fizemos hoje e faremos amanhã. É algo que tem nos acompanhado de uma maneira terrível, ruim, que tem acabado com os alicerces espirituais da nossa vida. Pecado é uma coisa que está constantemente diante de nós, e pior, constantemente dentro do nosso próprio coração. Nós pecamos. E a Bíblia diz, então, que esse pecado vai passando de geração em geração e gerando morte. E a Bíblia também diz que todas as coisas ruins que possam acontecer a qualquer ser humano têm a ver com pecado. Algumas pessoas dizem assim: ah, então se é assim, se a maldição vem do pecado, então maldição existe. Bom, antes de tudo, deixa eu lembrar duas coisas. Há uma maldição que vem do pecado e a Bíblia diz que ela se chama morte. A maldição do pecado, segundo a Bíblia, é morte. E há uma outra coisa: as consequências do pecado em nossa vida. Por exemplo, se você matar alguém e você for pego, o que vai acontecer com você? Você vai preso e vai pagar por isso. Vamos imaginar que você matou alguém, você se arrependeu e confessou isso a Deus. Você foi perdoado? Mas você confessou a Deus na delegacia. Você acha que o delegado vai olhar para você e falar assim: ah, você está fazendo o quê? Ah, eu estou orando. Orando fazendo o quê? Pedindo perdão para Deus. Ah, se você pediu perdão para Deus, então eu também vou pedir perdão, também vou perdoar você, pode ir embora. Isso vai acontecer? Não. Nós precisamos fazer distinção dizendo que, bom, a consequência espiritual do pecado, e a consequência espiritual do pecado é o quê? Morte. E há a consequência natural e legal do pecado que nós cometemos, que é o quê? A penalidade que você paga de acordo com o país que você vive ou de acordo com a vida que você leva. Pecado, quer você queira, quer não, produz coisas ruins. As pessoas, quando ouvem isso, dizem: não, mas então, essa consequência que nós estamos dizendo é justamente a maldição que a gente carrega. O problema da maldição é que, segundo essas pessoas, quem coloca você sobre maldição são poderes espirituais ligados inclusive a Deus. É por isso que você ouve muita gente dizendo assim: Deus está pesando a mão sobre a minha vida. Aí é que nós temos um grande problema. É claro que nós reconhecemos que o pecado traz consequências terríveis para a nossa vida. Agora, dizer que Deus está pesando a mão sobre a vida de cristãos e cristãs é biblicamente inadmissível. Veja o que diz
Romanos capítulo 3. Nós vamos começar com Romanos 3, de 21 a 26. Mas agora, dizendo do tempo em que nós vivemos, a época em que nós conhecemos a Cristo. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Quando Paulo fala de lei, ele está falando basicamente do Antigo Testamento, das leis que as pessoas tinham que seguir e obedecer para serem aceitas por Deus. Justiça de Deus, mediante agora a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram. Lembra do texto que nós lemos no começo? Ele está no meio desse texto, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Só que agora, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Graça na Bíblia é um conceito que diz: Deus dá o que me dá, não porque eu mereço, não porque eu paguei, mas simplesmente porque Ele se agradou em fazer isso. Ele dá porque Ele quer, porque Ele planejou, não porque eu fiz alguma coisa. Por meio da redenção que há onde? Onde há a redenção? Em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o ser humano, que havia pecado, que havia errado, que constantemente falha. Deus amou de uma tal forma e ama de uma tal forma esse ser humano, que Ele resolveu, de alguma forma, pagar a nossa conta. E Ele resolveu então agir de acordo com a justiça dele. Paulo começa dizendo: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Lembre-se que Deus havia dito para o ser humano: se você comer, você vai morrer. Deus é justo? Deus é justo. Deus é reto. Deus cumpre o que fala. Para Deus ser Deus, se Ele disse que faria alguma coisa, Ele tem que fazer. Havia um trato: você vai morrer se comer. O que aconteceu? Morreu. A Bíblia diz que para que desde então o ser humano pudesse pagar o preço do erro que ele cometeu, ele precisava sacrificar alguma coisa. É aquilo que a Bíblia diz de derramamento de sangue. Lembra que no Antigo Testamento as pessoas iam lá e imolavam um carneirinho, um cordeiro, uma pomba, de acordo com a família, e derramavam sangue. Aquilo era apenas uma representação, porque várias vezes Deus diz na Bíblia: vocês acham que eu me agrado de sangue de animais? Eu sou um Deus justo, perfeito, reto e santo. Para agradar a mim, vocês teriam que ter um tipo de sacrifício no meu padrão. Vocês acham que um sangue de cordeiro é parecido com o meu padrão de justiça? É por isso que Deus várias vezes vai dizendo para o ser humano, inclusive as coisas que vocês fazem para me agradar, sinceramente, as coisas que vocês fazem para me agradar não me agradam em nada. Várias vezes na Bíblia, Deus diz assim, por exemplo, para os seres humanos: eu estou cansado do culto de vocês. Seria excelente que vocês fechassem a porta dos templos e nunca mais fizessem culto, porque vocês fazem culto e ele fede. Conforme vocês vão cultuando, aquilo vai fedendo. Eu não gosto disso. Os atos de justiça, aquilo que vocês fazem achando que estão agradando a mim, para mim é como um pano sujo, imundo, não tem valor nenhum. Acontece que, lembre-se, no contexto do que nós estamos falando, como é que se quebra a maldição? Como é que se quebra encosto? Como é que se tira a zica? Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que gerar alguma reação. No entanto, a Bíblia inteira diz: não há nada que você possa fazer que possa trazer alguma coisa boa sobre a sua vida, porque o nosso padrão de justiça está longe do padrão de justiça de Deus. Ora, como é que Deus resolveu essa parada? Ele tinha que gerar um sacrifício que estivesse em pé de igualdade com Ele. Quem é que Ele manda? Quem é que Ele faz encarnar para viver e morrer em nosso lugar? Jesus, que nasce sem pecado porque não tem a influência de um pai como nós temos. Ele nasce de uma virgem e não peca a vida toda. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é a manifestação da justiça que provém de Deus. Deus está sendo completamente justo ao mandar Jesus para morrer em nosso lugar. Deus, para ser justo, para perdoar o nosso pecado, precisa de um sacrifício que seja igual ao padrão dele. E somente o Filho de Deus
completamente humano e completamente Deus, poderia alcançar isso. E aí então, no mesmo texto em que diz que nós estamos destituídos da glória de Deus, logo em seguida o texto diz: nós somos justificados, ou seja, nós somos tornados justos por causa da graça de Deus e por meio da redenção em Cristo Jesus. A Bíblia diz que entrou um substituto no nosso lugar. Nós não tínhamos como morrer e oferecer um sacrifício que Deus olhasse e dissesse: agora eu aceito você. Não, Deus manda alguém para morrer em nosso lugar, um substituto, para que nós sejamos considerados justos quando cremos no substituto que é Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia diz que Deus, quando olha para nós, não vê a nós, vê o Filho dele, porque é o substituto. Deus derramaria a ira dele sobre o Filho dele que morreu na cruz, pagou o preço do nosso pecado e ressuscitou? Não, é por isso que a ira dele não vem sobre nós. Agora, o que Deus acabou e rompeu na cruz? Qual é a maior consequência do pecado? A morte. Você concorda comigo que a maior maldição é a morte? Pergunta lógica: se na cruz a morte, que é a maior maldição, foi quebrada, por que as pessoas acham que as maldições menores não foram quebradas totalmente na cruz? Ah não, Deus resolveu quebrar na cruz a maldição da morte e de irmos para o inferno. No entanto, aquele encosto, aí você se vira. Porque olha, o que aconteceu na cruz não foi capaz de, além de livrar você da morte, você quer que livre você do encosto? Aí não dá. Além de livrar você da morte, quer que livre você de olho gordo? Não, aí não dá. Além de livrar você da morte, quer que livre você de macumba? Porque quantas vezes eu ouço gente dizendo assim: pastor, crente pode chutar macumba? Como assim? O que eu recomendo é não comer o que está lá por questões sanitárias. Porque você não sabe a hora que aquele frango assado foi parar ali. Agora, de repente, uma dica: você está com muita fome. Você viu o cara acabando de tirar o frango assado da embalagem, colocou ali e já saiu vazado. Está com fome? Pelo menos dá um teco numa coxa ali e sai comendo. E se você chegar e falar assim: mas não tá muito quente, o que você faz? Pega a vela, aquela esquentadinha na coxa com a vela, vai ficar um gostinho lá de uma certa parafina, mas para quem está com fome, não vou falar isso, mas é verdade, porque é inadmissível para mim crente com medo de macumba. Fizeram macumba aqui na frente do ajuntamento há um tempo atrás. Aí, o que você faz? Limpa, fazer o quê? Vai deixar sujo? Limpa, joga para o lado e agradece. Agradecemos a quem estamos incomodando. Um abraço para quem nós estamos incomodando. Vamos continuar caminhando. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que pagou o preço do nosso pecado e rompeu com a morte na cruz. Todas as outras coisas vêm como consequência desse ato na cruz. Não dá para crer em encosto, maldição, qualquer coisa. Se você acredita que na cruz Deus resolveu o problema do nosso pecado, da nossa morte. Não dá. É inadmissível imaginar que Deus conseguiu acabar com o peso da morte, mas não conseguiu acabar com o olho gordo da sua vizinha. Porque olha, pastor, fulana está querendo o meu homem. Não sei, viu? O que você acha que eu devo fazer para tirar esse olho gordo dela? Primeiro, ora pela conversão dela. E se ela se converter, vai parar. Segunda coisa, dá um trato no marido, que não foge. O texto de Romanos continua. Deus, falando de Jesus, o ofereceu como sacrifício pela propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo
e justificador daquele que tem fé em Jesus. Propiciação é alguma coisa que leva alguém a perdoar uma ofensa recebida ou a proceder misericordiosamente para com o ofensor. Olha o que esse texto está dizendo no final. Que Deus havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tinha um monte de ser humano vivo por aí que merecia morrer. Só que Deus sabia de uma coisa. A consequência do pecado é morte. Quem ele mata? Jesus. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte eterna, espiritual e física. No entanto, havia um monte de ser humano andando por aí falando assim: olha, viu só, Deus falou que a gente ia morrer e não morremos. Romanos diz: Deus havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, porque ele tinha um plano maior. Fazer com que todo esse peso da morte fosse lançado sobre o Filho dele na cruz. É por isso que o Filho de Deus na cruz diz: Deus meu, por que me desamparaste? A resposta: por causa de nós. Isso é importante, porque agora nós vamos voltar para um outro texto. Essa parte eu espero que você tenha compreendido muito bem para entender toda a substituição que acontece. Agora veja o que diz Isaías 53, um profeta que viveu cerca de 700 anos antes de Cristo, no versículo 4 e 6 do capítulo 53. É uma profecia sobre Cristo Jesus, em que Isaías diz o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Onde é que Deus fez cair a iniquidade de todos nós? O pecado traz consequências. Onde é que está o nosso pecado? Na cruz. Onde é que está o encosto do nosso pecado? Na cruz. Onde é que está toda a maldição possível e imaginável? Na cruz. Onde é que está a nossa defesa diante daquilo que qualquer pessoa possa fazer contra nós? Na cruz. Se você se lembra, na semana passada nós falamos e reafirmamos que a Bíblia diz que Jesus, esse mesmo Jesus, está à direita do Pai e intercede por nós. A Bíblia diz que Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Imagine que alguém quer colocar um olho gordo, uma maldição contra a sua vida. Você tem um advogado diante de Deus e esse advogado simplesmente não vai fazer nada. Foi o advogado que morreu na cruz, que ressuscitou quando Deus aceita o sacrifício, e ele simplesmente vai ficar lá olhando como dizendo: ah não, deixou uma maldiçãozinha na vida dele, eu já tirei a maldição maior que é a morte, agora as outras ele que se vire. Não há nenhum sentido nisso. Não há nenhum apoio bíblico minimamente são para afirmar uma coisa dessas. No entanto, ainda assim, quando acontece alguma coisa com a nossa vida, qual é a primeira coisa que nós pensamos? Castigo. No meio de Isaías 53, fala sobre castigo. Veja lá o que diz sobre castigo. Está lá no texto. O castigo que nos traz a paz estava onde? Sobre Jesus. Todo cristão e cristã que afirmam haver algum tipo de castigo está negando a obra que foi feita na cruz. Porque Isaías 53 sobre Jesus diz: o castigo que nos traz hoje paz, porque eu não sou mais castigado, estava sobre Ele. Ele foi castigado. E mais, Deuteronômio 21, versículo 23 é importante para nós compreendermos esse lance de maldição. Deuteronômio é um dos principais livros da lei, onde Deus estabelece alguns princípios espirituais para a vida do seu povo.
Olha que interessante o que diz Deuteronômio 21, 23. Não deixem o corpo no madeiro durante a noite. Madeiro nada mais era do que algo muito similar a uma cruz, com algumas poucas mudanças. Enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado num madeiro, está o quê? Está debaixo da maldição de Deus. A lei de Deus diz, qualquer pessoa que for pendurada num madeiro, está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. A pessoa que fosse pendurada no madeiro tinha que ser enterrada logo, porque se ela passasse a noite, contaminava a terra, segundo alguns princípios que Deus havia estabelecido. Trazia maldição sobre a terra. Para que a maldição ficasse apenas naquela pessoa, ele era enterrado, a maldição era enterrada com ele e não contaminava mais ninguém. Paulo, se lembrando disso, muito tempo depois, escreve aos cristãos da Galácia, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A Bíblia diz em Gálatas 3, versículo 13, de maneira muito clara, Cristo nos redimiu da maldição da lei. Redimiu definitivamente, de uma vez por todas, até o fim da vida, porque o sacrifício de Jesus é perfeito. Em Hebreus, nós temos o autor escrevendo que Cristo é o sacrifício feito uma vez por todas. Uma vez por todas. Porque Ele é o sacrifício perfeito que vale até a eternidade. Ele nos redimiu da maldição da lei. Por que a maldição da lei? A lei, segundo o que Paulo diz, foi dita justamente para mostrar para a gente o quanto nós precisávamos de um Salvador. Conforme você vai ler no Antigo Testamento e as leis que Deus vai dando, eu não sei quanto a você, mas a gente vai ficando meio depressivo. Porque Deus vai falando um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa, e você começa a fazer uma leitura da sua vida, você vê que você não se encaixa no padrão de Deus. Aí vem Jesus, que a gente acha que melhorou o padrão, e lembrem-se de Mateus 5, por exemplo, a lei de Deus diz, não pode adulterar. Mas aí Jesus diz, aquele que olhou com um olhar impuro, já adulterou. A lei de Deus diz, você não pode matar. Bom, eu acho que a grande maioria aqui dos que estão nos assistindo, nos ouvindo, nunca adulterou, segundo os padrões da lei. Mas segundo os padrões de Jesus, não adulterou e matou, porque segundo os padrões de Jesus, aquele que um dia odiou ou se irou contra o irmão, já cometeu assassinato no coração. E é o coração que importa para Deus. De acordo com a lei, conforme nós vamos nos medindo, ninguém passa e ninguém chega no padrão de Deus. É por isso que nós somos redimidos da maldição da lei, quando Cristo se torna maldição em meu lugar e em seu lugar. Uma pergunta que tem que ser feita, se ele é maldição no meu lugar, que maldição sobrou para a gente? Nenhuma. Que encosto sobrou para a gente? Qual é a melhor forma, ou melhor, qual é a única forma de se quebrar a maldição? Render-se a Cristo. Render-se a Cristo. Uma pessoa que rende a vida a Cristo Jesus, uma pessoa que entrega a vida a Cristo Jesus, quebra a possibilidade de toda e qualquer maldição. Não porque fez alguma coisa, mas porque reconhece e crê no Filho de Deus que morreu em nosso lugar. Maldição, encosto, zica, qualquer nome que você queira dar, é fruto de um cristianismo paganizado, que tenta colocar em nossas mãos o poder para agradar ou desagradar aos deuses, como aqueles cultos antigos, onde sacrifícios eram feitos para agradar a divindade. Nosso Deus não é um Deus pagão. Nosso Deus, segundo a palavra dele, é justo, reto, misericordioso, um Deus que tem amor. E que resolveu pagar o preço que nós deveríamos pagar na cruz. Ele pagou o preço. É inadmissível assim que um cristão, para ter sorte, tenha que ler horóscopo. Segundo o meu horóscopo hoje, porque daí eu fui ler. Eu fui ler porque eu falei, vou dar uma lida no meu horóscopo hoje. O horóscopo hoje promete
fortes emoções na vida sentimental. Não, o problema é que eu estou com virose. Tem briga, hoje tem fortes emoções. Pode ser, né? Você brigou, tá vendo? Fortes emoções. Não tem como escapar. Diz lá também que eu teria uma certa sorte nos negócios. Não falou a cor da roupa. Aí a pessoa, ela é cristã, mas ela acredita que se ela colocar a cor de roupa de acordo com o horóscopo, aquilo vai funcionar melhor a vida dela. Isso é cuspir na cruz. Isso é cuspir na cruz. É dizer que o que Cristo fez na cruz não foi capaz de ajudar você nem na cor da roupa que você escolhe. Isso é inadmissível. Imaginar que cristãos por aí têm que ter uma Bíblia aberta em casa para proteger de alguma coisa, é dizer que o que Jesus fez na cruz é poderoso, talvez no mesmo nível de uma Bíblia cheia de poeira na sala de casa, de um elefante com a traseira voltada para a porta. Tem muito crente por aí com um elefante com a traseira voltada para a porta para trazer dinheiro, enquanto a Bíblia diz que Deus é o dono de todo ouro e de toda prata. É Ele quem dá sustento. Não é a porcaria de um elefante de péssimo gosto estético, inclusive, porque aquilo além de tudo é feio. Ninguém em sua consciência olha e fala, que elefante lindo. Tem gente que acha que tem que ter uma pirâmide para trazer, como é que fala? As energias positivas e não sei o que. É a energia de Mulha, o ser eterno. Essa é uma coisa assim. Tem gente que acha que se não participar de um culto no domingo à noite, está debaixo de peso espiritual. Quantas pessoas vão para suas comunidades no domingo à noite, porque acham que se não ouvirem a pregação no domingo à noite, a vida vai ser ferrada na segunda. Isso não é cristianismo. O cristianismo está centrado no que Cristo fez na cruz, não no que nós fazemos. Não está nada centrado em nós, está na cruz. Ele é que se fez maldição por nós. Quando eu acredito em castigo, peso ou qualquer coisa, eu estou dizendo que Ele não carregou sobre si as nossas dores. Uma pergunta que às vezes fazem é, mas então por que nós ainda sofremos, por que ainda temos dores? É o que na teologia reformada nós falamos sobre o já e ainda não. Nós já fomos libertos do peso do pecado, mas nós ainda não conhecemos e vivemos plenamente a vida que Deus tem para nós. Por isso é que nós queremos na eternidade, onde tudo será pleno. É por isso que nós queremos que um dia Jesus vai voltar e estabelecer para sempre o reinado dele. É por isso que nós queremos que um dia Jesus vai voltar e nós moraremos para sempre com ele. É por isso que nós cremos, como o Apocalipse diz, que não haverá choro, não haverá dor, não haverá doença, não haverá morte. Nós cremos nisso. É por isso que na história do cristianismo, um dos maiores desejos da igreja não é uma vida próspera, é a volta de Cristo. É por isso que na história da igreja cristã séria e comprometida, o maior desejo dela não é crescer, o maior desejo dela é estar com Deus. É por isso que numa igreja séria e comprometida, o maior desejo dela não é agradar as pessoas que estão ali reunidas, mas agradar o Deus que fará com que moremos com Ele eternamente por aquilo que Ele fez na cruz. E esse é o nosso desejo. Eu quero convidar você a voltar para casa livre. Aquela pessoa que morreu, não morreu por maldição. Aquela doença que você teve, não foi maldição. Aquele plano que não deu certo, não foi maldição. Aquela dúvida, aquela angústia, não é consequência de maldição. Lembre-se que tudo
Tudo o que acontece faz parte da soberana vontade de Deus para a nossa vida. No entanto, de maneira muito temerosa, nós afirmamos: nós não temos todas as explicações para aquilo que acontece. E um pastor que disser que tem todas as explicações está mentindo. Nós vivemos por fé, crendo que um dia Deus nos dará as respostas, caso Ele queira. Eu tenho todas as explicações para o que acontece na minha vida? Não. Eu concordo com as coisas que são feitas em minha vida, por Deus, com todas? Não. Mas eu creio. Eu creio que ainda Ele é Deus. Eu creio que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Eu creio que Ele me ama. Eu tenho todas as respostas de oração? Claro que não. E eu creio, inclusive, que um dia Deus me mostrará que se todas as minhas orações fossem respondidas, eu estaria ferrado. Porque inclusive a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Eu creio que Deus cuida de nós. A Luísa, minha filha de 6 anos, sempre depois de alguma bronca, ela fala assim: mas papai, você me ama, né? Ela sabe que eu amo, mas o que ela está querendo confirmar é, mesmo depois da bronca, você ainda ama? É o que nós fazemos com Deus. Deus nos ama, mesmo depois da bronca, mesmo no meio da bronca, e inclusive por causa da bronca. Ele é um Deus que se importa. E por tudo isso, Ele não seria um Deus que depois do que Ele fez na cruz, deixaria que a sua vida ficasse debaixo de algum peso. Vá embora livre. Vá embora em paz. Use toda essa alegria para servir a Deus, para transformar a vida para a glória dEle, para viver em louvor a Ele, para fazer o que a gente faz, não com medo do que possa vir a acontecer, mas por gratidão. Porque aquele que serve a Deus, porque tem medo do encosto, serve a Deus por causa do encosto, e nós temos que servir a Deus por causa de Deus. Aquele que serve a Deus porque tem medo do encosto, na verdade está servindo ao encosto. Aquele que serve a Deus só porque não vai para o inferno, no final está servindo o inferno. E tem muita gente que vai para o inferno porque serviu a Deus justamente por medo do inferno. Porque o centro da vida é o inferno. Tudo que ele faz é por causa do inferno. É o tipo de crente que diz assim: eu já vou para o céu mesmo, então agora, pé na jaca. No fundo, o que ele já conseguiu era ser liberto do inferno. No fundo, ele faz por causa do inferno, não por causa de Deus. E esse vai para um lugar que ele serviu a vida inteira, que é o inferno. Como é que se livra disso? Vida na cruz, servindo a Deus e fazendo a vontade dEle. Cristo é a garantia da nossa paz com Deus. Paz. Sem peso, sem culpa e livres. Vá em paz para a sua casa. Termine de ouvir essa mensagem em paz. Ore agradecendo a Deus, porque há quase 2000 anos toda a maldição foi quebrada e o castigo foi colocado sobre ele. É por isso que é Ele toda a glória. Senhor, obrigado, porque a maldição não está mais sobre nós. Foi colocada sobre Jesus, o Senhor da igreja, que pagou o preço e nos comprou. E ajuda-nos, como consequência disso, a viver uma vida que agrada ao Senhor. Para o Senhor, não com medo do que possa acontecer, mas por gratidão por aquilo que já aconteceu na cruz. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.